Olá, eu sou a professora Viviane, professora de História. Hoje a nossa videoaula é sobre o significado da história e a importância do estudo dessa ciência. A história é a compreensão com que homens e mulheres tiveram das suas vidas e da sociedade em que viveram. Eu separei aqui algumas definições de narradores, historiadores renomados para que vocês entendessem melhor o significado da história. Para começar, nós vamos ver a origem da palavra história. O que é história? A palavra história tem origem grega. Ela deriva da palavra histor, que significa aquele que viu, testemunhou. Histor, com H, significa aprendizado, sábio. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pandemia de coronavírus de 2020. Olha essas pessoas que estão vivendo, testemunhando o que passou. Nós vivemos, nós testemunhamos um acontecimento histórico, um marco na história. Infelizmente, não foi uma coisa legal, não é mesmo? Agora as definições de historiadores renomados sobre essa ciência importante. O historiador francês Marc Bloch definiu história como a ciência dos homens no tempo. Já Lucien Febvre, outro historiador francês, afirmou que a história é o processo de mudança contínua da sociedade humana. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, brasileiro, história é a narração metódica, ou seja, detalhada dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade em geral. A partir desses conceitos, desses renomados historiadores, vamos fazer uma reflexão. História é o estudo dos seres humanos em diferentes épocas. Então, quem é o sujeito da história? Somos nós. Pretos, brancos, indígenas, ricos, pobres, empregados, empregadores, todos nós que vivemos a história. Nós estamos no momento fazendo, agindo. Nós somos o sujeito da história. Mas como que o historiador trabalha, meninos, para entender a história que ele não foi agente? Ele não é o sujeito da história. Quem foi o sujeito? Foram as pessoas do passado, homens e mulheres do passado. Ele vai utilizar as fontes históricas. Nós temos vários tipos de fonte histórica. Fonte histórica material e fonte histórica imaterial. Vamos ver uns exemplos aqui no slide que eu preparei para vocês. Fontes históricas. Nós vamos ter as fontes históricas visuais, que são fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. Nós temos também as fontes históricas escritas, documentos, cédula de identidade, diários, leis, cartas, livros. Nós temos fontes históricas orais, cantigas, lendas, entrevistas. E nós temos também a cultura material, os brinquedos, como que eram os brinquedos do passado, os móveis do passado, as vestimentas do passado. Então, muito bem, nós temos a história material e a história imaterial. A história material é aquela que nós podemos tocar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Documentos oficiais e particulares, livros, revistas, jornais impressos, digitais, pinturas. Olha a pintura rupestre aqui, esse desenho, essa figura à esquerda. Construções, esculturas, filmes, roupas, utensílios domésticos, monumentos históricos. Olha aqui essa peça de Aleijadinho, né? Essa escultura lá de Congonhas, cidade de Congonhas, Minas Gerais. Joias, moedas e etc. Olha, vejam bem, aqui também nós temos restos fósseis, né? Restos humanos, restos de seres, animais e nós, né? Racionais.
Bom, as fontes materiais escritas nós já falamos, né? Então, nós temos aí cartas, fotografias, né? Desenhos, livros. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes históricas imateriais. Aquela que nós não podemos tocar, mas nós sentimos, nós cantamos, nós falamos sobre ela, faz parte das nossas vidas. Músicas, por exemplo. Então, nós temos relatos orais, festas, línguas, lendas, músicas, danças, entre outros. Aí nós temos aí o pessoal da capoeira, né? A capoeira é um patrimônio histórico e imaterial. Coloquei o exemplo aqui para vocês, as nossas lendas folclóricas, o folclore brasileiro, né? Então, tudo isso faz parte de fontes históricas que o historiador utiliza para estudar o passado. Então, ele estuda o passado de acordo com aquilo que ele encontra sobre aquele povo, aquela comunidade, aquela civilização. A tradição oral. Tradição oral é aquilo que é transmitido de pai para filho, de geração para geração. Avós, pessoas importantes da comunidade, geralmente as mais velhas, elas contam histórias, lendas, coisas interessantes, que foram verdades e que foram lendas, né? Tudo faz parte daquilo que compõe a sociedade, daquilo que a gente é, nós como sujeitos da história. Aqui nessa imagem, vocês podem notar, coloquei aqui para vocês, né? Um senhor, pode ser pai, pode ser avô, pode ser um professor. Ele está contando aí no ambiente informal situações, né? Histórias interessantes e as crianças estão ouvindo atentamente. Vamos fazer uma reflexão a partir de tudo isso aí que nós falamos? Meninos, vocês observaram que o estudo da história está intrinsecamente envolvida com o tempo? A história é o estudo do tempo passado e presente, as pessoas durante o tempo. Para facilitar o estudo da história, convencionou-se adotar a periodização cronológica, que tem como base marcos cronológicos. O que vem a ser isso? Acontecimentos. A pandemia de 2022, por exemplo, foi um acontecimento importante, então ela é um marco histórico. Ela é uma coisa importante que aconteceu em 2020. Nas nossas vidas, muitas coisas aconteceram. Mas o que foi de importante? Qual foi o acontecimento que realmente modificou a vida de toda a nossa sociedade? No caso, de todo o mundo, não é verdade? Então, convencionou-se que para facilitar o estudo da história, nós teríamos uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, nós iríamos estudar vários princípios, né, do passado e do presente, de acordo com o mais antigo para o mais novo. Acontecimentos importantes. Na Europa, que era o centro, né, o eurocentrismo, né, o homem europeu no centro, aquele que estava estudando, inventando, né, como que eles iriam estudar a história daquela região. Definiu-se que a história teria. Vejam a nossa linha do tempo. A nossa linha do tempo, nós temos 5 períodos importantes que definiu-se, convencionou-se, que ficaria mais fácil para que o historiador estudasse com as pessoas, né, e dividisse as fontes históricas que ele encontrava. Então, nós vamos ter aqui à esquerda o primeiro período convencionado para estudar aquilo que existia e que aconteceu antes da invenção da escrita. Então, vocês podem observar, meninos, que aqui eu coloquei um exemplo de pintura rupestre. O que vem a ser uma pintura rupestre? Uma pintura, desenhos feitos por homens nas cavernas. Então, eles desenhavam, pintavam, exteriorizavam aquilo que eles viviam. Então, nós podemos entender como que eles viviam, quais animais, né, que eles se alimentavam e como que eles viviam. Bom, se as pinturas eram na caverna, né, então, nós podemos chegar à conclusão que eles também faziam muitas coisas nas cavernas. E é nas cavernas que nós encontramos muitas fontes históricas. 4.000 antes de Cristo, então surgiu a escrita.
Então, a história agora vai ser dividida em Idade Antiga e a partir de 476 depois de Cristo, vai ter um acontecimento cronológico muito importante, que vai ser a queda do Império Romano. O Império Romano não vai dominar mais o mundo, né, naquela região, né, que o Império Romano ele foi uma civilização que protegia as pessoas, né, que organizava, que ordenava e, por sua vez, exigia impostos, né? Então, ele dominava toda a Europa, todo o norte da África e uma boa parte do Oriente. Então, quando esse império declinou, os historiadores chegaram à conclusão que, quando isso aconteceu, houve uma ruptura muito grande na história da humanidade. Então, nós vamos ter um período diferente, um período com pouco comércio, né? E com menos interrelações, né, entre pessoas. Então, denominou-se esse período de Idade Média. Então, nós estamos vendo aqui na nossa imagem as pessoas trabalhando nos campos, vivendo. Vocês gostam muito desse tipo de história, né? Desse período da história que nós estudamos, a Idade Média, os castelos, os príncipes, as princesas, os reis, os cavaleiros, não é mesmo? Pois é sobre esse período aí que a Idade Média, que durou mais de 1000 anos, né, compreende. Idade Moderna. No ano de 1453, uma importante cidade do Oriente Médio, que é Constantinopla, hoje é Istambul, ela foi retomada pelo mundo ocidental. Então, vejam bem, era uma cidade importante que pertencia aos árabes e passou a pertencer ao mundo ocidental. E também, pertinho dessa data, 1492, nós vamos ter aí o descobrimento das Américas, do continente americano. Então, também uma ruptura muito importante, né? E passou a ser o marco do início da Idade Moderna, que finaliza em 1789, que é o período que nós vivemos hoje. É a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico muito grande. O homem vai dar passos nesse desenvolvimento e a sociedade, a gente pode falar nas ciências, a gente pode citar na parte da saúde, né? Enfim, em todas as áreas do ser humano, né? Da sociedade mundial. Então, durante a Idade Contemporânea, que é esse período que nós estamos vivendo hoje, nós podemos observar que a tecnologia mudou muito, houve um grande avanço em todas as áreas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula.